Nosso webinar de hoje é sobre SEO para landing page, dicas e exemplos de otimização. Para esse nosso bate-papo de hoje, a gente está recebendo aí dois convidados muito especiais, que é a Rafaela Tedesco e a Lísia Weber. Vou pedir para elas se apresentarem. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou analista de SEO aqui na RD Station, cuido da parte de posicionamento orgânico, tanto do site RD Station, quanto do nosso portal Resultados Digitais, e também das nossas landing pages, e estou aqui para dar umas dicas para vocês hoje. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lísia, eu sou especialista de implementação aqui na RD, junto com a Lisandra, somos do mesmo time. Já tenho aí quase 2 anos de RD, quase 300 projetos implementados, então a ideia é compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês hoje junto com a Rafa. Show, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Lisandra. Obrigada. Vamos lá. Então, gente, para a nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre os objetivos desse encontro, né? Quais são os impactos negativos de a gente não colocar em prática todas essas dicas, né? Todas essas artimanhas aí que as meninas vão compartilhar com a gente. Como escolher palavras-chave com foco nas landing pages, SEO one page, SEO off page, dados estruturados, divulgação das landing pages. Depois a gente tem um momento de RD Station na prática. Então, é o momento que a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, né, nos tópicos anteriores. E, por fim, próximos passos e Q&A. O Q&A é o momento de tirar dúvidas. Então, ao longo aí do nosso bate-papo, vocês já podem ir mandando as dúvidas de vocês. Aqui embaixo tem 2 balãozinhos ali, Q e A. Clicando ali, vocês conseguem ir mandando as dúvidas de vocês e não precisa esperar o momento aí do encontro acabar para mandar dúvida. Já pode ir mandando ali no chat que as meninas, né, vão respondendo aí, se conseguirem responder durante o encontro, se for alguma coisa que tiver ali dentro da fala delas, elas conseguem responder. Se não, fica lá no final e a gente vai responder todos, tá certo? Bora lá, então. Então, de objetivos para esse encontro de hoje. Aprender SEO para landing pages, né, a fim de melhorar tanto o posicionamento nos motores de busca, quanto gerar maior tráfego orgânico. E também otimizar as landing pages com foco em SEO, utilizando o RD Station. Tá certo, pessoal? Então, gente, já assumindo aqui a fala, vamos saber agora quais são os impactos negativos de não fazer SEO nas landing pages de vocês. Então, se a gente não otimiza uma página, uma LP para busca orgânica, dificilmente ela vai ser encontrada no Google ou nos nossos demais buscadores orgânicos. E aí isso significa que a gente não vai ter um tráfego, né, de forma gratuita e qualificada, e a gente não vai gerar, né, conversões para aquele material. Então, pode passar o próximo. A gente tendo uma LP otimizada tem mais chances de aparecer nos primeiros lugares do Google e aí realmente ter um visitante mais qualificado que vai precisar percorrer menos passos até converter no seu material e, enfim, ter o objetivo alcançado. E a primeira coisa quando a gente vai otimizar uma landing page que a gente tem que pensar é a palavra-chave. Antes de criar o conteúdo, antes de fazer a LP em si, a gente tem que fazer uma pesquisa de palavra-chave para aquela landing page. Então, como que a gente faz para escolher uma palavra-chave para a landing page? Primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é a dificuldade daquela palavra-chave e qual que é a média de buscas mensais. Então, a gente tem que sempre dar preferência para keywords, né, palavras-chave que têm uma dificuldade mais baixa e um volume mais alto. E aí a gente escolhe uma LP foco, uma keyword foco para essa LP e não repete ela em outras landing pages, para não ter risco delas brigarem entre si e o robô, né, não saber qual página ele vai priorizar para apresentar no resultado. Então, sempre, se vocês puderem, dê preferências para palavras-chave de cauda longa, ou seja, que são aquelas palavras mais segmentadas, que são mais relacionadas ao negócio de vocês, mais relacionadas ao objetivo daquela landing page, porque assim a gente vai conseguir posicionar de forma mais fácil,
porque normalmente são palavras que têm menos competição orgânica, e apesar de elas terem um volume mais baixo, as visitas que elas atraem são mais qualificadas. Então, as pessoas que chegam através dessa palavra-chave, elas têm mais chance de realmente converter naquele material. E outra coisa que é bem importante, gente, quando vocês forem fazer a escolha da palavra-chave, é escolher também outras palavras secundárias, ou seja, termos relacionados àquela palavra-chave foco, porque aí vocês conseguem explorar ela ao longo do conteúdo e assim deixar o conteúdo mais conciso, deixar um conteúdo mais completo, para que quando o robô do Google for lá enfim, analisar a página de vocês, rastrear ela e entrar ali e ver aquele conteúdo, ele realmente entenda que é um conteúdo de valor e aí vai ter mais chance dele entregar aquela página em posições melhores do que se tiver pouco conteúdo e poucas palavras-chave secundárias. E aí, gente, aqui eu trago para vocês ferramentas que vocês podem fazer esse estudo de palavra-chave. Então, vocês podem usar tanto a SEMrush como o Keyword Planner, né, para quem já faz anúncios de mídia paga, vocês conseguem ver o volume de busca e até ter ideias de palavras-chave secundárias também através dessas ferramentas. E aí também tem duas extensões, que é o Keyword Surfer e o Ubersuggest, que são extensões que vocês colocam no Chrome mesmo, e aí quando vocês colocam a palavra-chave na busca, ele já traz assim como eu coloquei o print ali. Então, se eu busquei por marketing digital, ele traz o volume de busca e ele traz palavras-chave que são relacionadas àquilo ali. Então, isso aí já ajuda vocês a criar essa listinha antes de produzir o conteúdo da LP de vocês. Outro fonte de pesquisa é o próprio Google mesmo, gente, a própria SERP. Então, quando vocês forem decidir se o que vão escrever, né? Qual é a palavra-chave foco, vai lá, coloca ela na busca e vê o que o Google traz de palavras relacionadas ou de sugestões. Por exemplo, ali naquela busca de como gerar leads, já aparece ali embaixo várias opções, como gerar leads no Instagram, como gerar leads no Google, como captar leads. Essas palavras todas que ele traz ali podem ser ideias para vocês colocarem no conteúdo da LP para deixar essa LP mais completa. Então, se eu vou fazer uma LP sobre como gerar leads, eu quero entregar um material relacionado a isso, faz sentido eu trabalhar esses outros tópicos ao longo da LP, porque além de deixar mais completo, também instiga quem está, enfim, navegando e lendo aquele conteúdo a converter no material. Pode passar. E aí, gente, agora a gente vai para a parte de otimização de SEO on-page, que é o que vocês têm que fazer dentro da LP para que ela esteja né, dentro das regrinhas do Google, ou seja, que ela esteja apta a ficar bem posicionada através dessas otimizações que vocês vão fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a URL. Ok, a gente já escolheu a palavra-chave foco, a gente vai fazer o conteúdo, mas qual vai ser a URL que a gente vai trabalhar nessa LP? Lembrando que o Google ele rastreia através de links, então a URL é bem importante que tenha a palavra-chave foco, principalmente no início dela, porque daí o robô vai navegar, vai entender, ó, essa URL é sobre como gerar leads. Então, esse conteúdo dessa página provavelmente vai me trazer informações de como gerar leads. E aí tem algumas boas práticas. A URL ela tem que ter no máximo 128 caracteres, então ela não pode ser muito extensa, tem que ser uma URL amigável. Ela tem que conter a palavra-chave foco da LP, como eu disse ali no início. Ela não pode ter caracteres especiais, então ali eu dou alguns exemplos né, desses caracteres que não podem estar na URL, e ela tem que ter as palavras separadas preferencialmente por hífen. E eu até coloquei aqui um exemplo do nosso próprio portal de resultados digitais, que é ali uma nossa página épica sobre marketing digital. Então, eu falo, a palavra-chave ali aparece claramente sobre o que é uma URL limpa, curta, e ela é separada por hífen. Então, vocês podem usar esses exemplinhos aí para quando vocês forem otimizar as URLs de vocês. Foi bem legal esse ponto, porque lá na implementação surge muito essa dúvida, né? Tipo, tem o endereço ideal, é certo, ser longo, ser curto? Então é bom aqui que o pessoal já vai poder colocar essas dicas em prática na landing page que eles já estão usando. Isso aí. Pode passar o próximo. E aí, gente, agora a gente vai falar de snippets. O que são snippets?
é o conjunto de informações que aparece, né, relacionada ao site, à landing page, enfim, quando a gente pesquisa lá no Google. Eu até trouxe aquele resultado ali embaixo para vocês, né, terem um exemplo, né, a nossa página sobre inbound marketing. Então, ele é composto pela URL, pelo title e pelo description. E o title, principalmente a URL, são fatores de classificação no Google. Então, é sempre bom ter uma atenção maior no momento que for configurar eles. Então, o title, ele deve ter a palavra-chave em destaque, ou seja, a nossa página de inbound marketing, a palavra-chave principal dela é inbound marketing. Então, ele já aparece ali no início do title. Ele deve ter, no máximo, 60 caracteres. Mas, assim, eu sempre indico vocês a trabalharem ali com 55 caracteres, porque aí não corre risco mesmo de cortar, de aparecer um title quebrado lá na busca do Google, né? Então, é mais otimizado para quem vai clicar. E a description, no máximo, 155 caracteres. Dentro da description, a gente também tem que ter a palavra-chave foco, né, de preferência. Ali embaixo, vocês podem ver que inbound marketing também começa, né, na description com essa palavra-chave foco. E temos CTA. Por exemplo, clique agora, veja mais, sempre, né, se couber no tamanho dessa nossa description. Pode passar? De description é isso. E agora, gente, sobre a estrutura da página, que é os HX Heading Tags. Isso até é uma dúvida, quando eu estava falando com a Lísia sobre isso, acho que vai ser bem interessante para vocês essa parte de estrutura da página. Como é que funciona? Vocês imaginem que a nossa página é como se fosse um grande livro, né? Para o Google, ele tem que indexar aquela página e tem que entender a estrutura dela. Então, num livro, imagina um trabalho de conclusão de curso, a gente tem o título do trabalho, que é um título só para o trabalho inteiro. E aí, dentro do trabalho, a gente tem os capítulos, né? Que tem, dentro de cada capítulo tem outros capítulos, então, que é o subtítulo e assim sucessivamente. Olhando para essa parte de página, H1 é o título da página. Então, eu já separei ali, ó, geração de leads qualificados. Vocês veem que está a imagenzinha com destaque. Aquele H1 é o título da página. É ele que indica para o Google, para o robô, sobre o que é o assunto daquela landing page. É geração de leads qualificados. Então, esse título da landing page, ele tem que ser sempre H1. E ele tem que ter sempre a palavra-chave foco, porque o robô entrando pela URL com a palavra-chave foco e já vendo o título, o H1, com a palavra-chave foco, ele já entende mais ainda que aquela página realmente é sobre aquele assunto, então faz sentido ele posicionar ela. E aí o H1 é só um por página, gente. É muito importante isso, porque a gente não pode confundir o robô. Né? Ou seja, um trabalho de conclusão de curso, ele não pode ter 2 títulos, ele tem um título só. Então, essa mesma lógica para a questão de landing pages também. E aí, gente, as outras tags, H2 e H3, são subtítulos, que é para deixar o texto mais fluido, para deixar a leitura mais fácil. E aí, nesses subtítulos, a gente pode usar a palavra-chave foco e aproveitar para usar aquela listinha de palavras-chave secundárias que a gente separou anteriormente para fazer esse conteúdo. Então, até depois, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, eu posso retomar, mas, basicamente, sempre toda landing page tem que ter um H1 com uma palavra-chave foco. E aí, depois, as H2, H3, fica, né, a critério de cada um. Mas eu sei, aqui na Resultados Digitais, nas nossas landing pages, a gente sempre tem um H1 e pelo menos 2 a 3 H2, né? Que são os subtítulos, contendo a palavra-chave, foco e as secundárias. E, gente, depois a gente vai entrar ali na prática junto com vocês. A gente vai fazer uma landing page ali com a ajuda da Rafa, tá? Então, vocês vão ver na prática como fazer essa questão do H1, H2 ali dentro das landing pages também. Pode passar o próximo. E aí, gente, a parte de copy mesmo da landing page, né? Então, a gente tem que ter um copy que ele seja, além de tudo, de convencer, né, o usuário a ir lá, clicar e realmente converter naquele material, ele tem que ser um copy inteligente, ele tem que ser um copy completo para também os mecanismos de busca entenderem sobre o que se trata aquela página para conseguir ficar bem posicionado. Ou seja, a gente tem que ter bastante conteúdo. Claro, dificilmente a gente vai conseguir ter 5.000 palavras numa landing page, né? Mas, assim, no mínimo, do mínimo, gente, 500 palavras. Mas, assim, o ideal mesmo é que seja acima de 1.000 palavras.
Então, vocês podem trazer trechos do que vai ser abordado naquele material, ou dos benefícios que as pessoas vão ter ao converter naquela landing page. Esmiuçem bastante o assunto dela ao longo do conteúdo. Traga as palavras-chave que são secundárias, os termos que são relacionados à palavra-chave foco do teu conteúdo. Desbrava ali por tópicos. Vai lá no Google, vê o que aquela palavra-chave apresenta, de que as pessoas têm mais dúvidas, mais perguntas, e vai acrescentando isso no conteúdo de vocês, para que ele fique um conteúdo mais conciso, mais completo, e aí sim a landing page de vocês vai ter mais chance de ficar bem posicionada, né? Porque a gente tem que entregar conteúdo de qualidade. E aí, como eu falo ali, né, tem que ter a palavra-chave foco, repetir ela ao longo do conteúdo algumas vezes. Não precisa exagerar, não precisa repetir um monte de vezes, porque até vai ficar com cara de texto spam, mas repete ali com cautela, fazendo, né, que tenha link com o assunto que está sendo abordado. Daí utiliza as keywords secundárias, evita usar pronome, né, substitua pelas keywords secundárias. Quando você vai falar, como gerar leads, em vez de você substituir por algum pronome, repete a palavra-chave, ou troca por palavras-chave que são secundárias aquela ali, para não ficar eles, ela, esse, essa, nesse, nessa. Usa a palavra-chave ou as secundárias, porque o texto vai ficar mais fluido e tu vai estar dando uma indicação tanto para quem está lendo quanto para o robô também. Não usar palavras muito grandes ou que dificulte a leitura, às vezes vale a pena quebrar em 2 palavras, e usar uma linguagem neutra, só que sem os caracteres especiais. Por exemplo, o obrigada ali com arroba ou obrigada com x, ele não é interessante. Eu entendo que hoje a gente tem que se adequar cada vez mais, né, e usar um gênero neutro, mas por que não é interessante? Porque essa palavra para o robô não existe. E também para quem é deficiente visual, que estiver navegando na LP de vocês e precisar entender sobre o que é aquele conteúdo ali, essa palavra não vai ser lida para ele. Então, é sempre bom, né, não utilizar essas palavras aí, utilizar uma linguagem neutra, mas sem esses termos aí que podem dar problema na hora de ler o robô do Google. E aí, gente, outra coisa importante é a gente otimizar as imagens. Por quê? Diferente do nosso olho, que a gente olha e já consegue saber na hora do que se trata uma imagem, o robô do Google ele não funciona dessa forma. Ele vê através dos pixels, então ele não vai ver exatamente com a clareza que a gente vê. Ele vai enxergar um monte de pixels colorido ali. Se eu não der uma indicação sobre o que é aquela imagem, ele não vai saber explicar para um deficiente visual, por exemplo, ou até mesmo para posicionar na busca por imagens. Então, é sempre bom que a gente tenha alt nas imagens. Depois a gente vai mostrar dentro do RD Station como é que é isso. Esse alt é um texto curto e descritivo sobre aquela imagem. Se vocês não conseguirem descrever muito bem, coloca pelo menos a palavra-chave foco da landing page naquele alt. As legendas também, quando fizer sentido, vale muito a pena inserir, porque vai deixar teu conteúdo mais rico e vai ajudar essa questão da acessibilidade. Outros pontos importantes, as imagens elas não podem ser pesadas quando vocês forem subir na landing page, porque daí o carregamento vai ficar lento, e uma landing page com carregamento lento, ele é um fator de classificação do Google. Quanto mais rápido ela carregar, mais fácil, né, de ser entregue, porque tem toda aquela questão de experiência do usuário. Então, ali eu dou a questão do formato WebP, que é um dos formatos mais utilizados. Também vocês podem fazer compactação das imagens. Tem o Tiny, por exemplo, é um programa que vocês conseguem compactar as imagens. O tamanho delas máximo que a gente recomenda é até 100 KB. E aí, quando vocês forem subir a imagem na landing page, também não subam com nomes genéricos do arquivo, sabe? Que nem eu coloquei ali, né? XPTO, enfim. Sobe com o nome da palavra-chave, porque também isso ajuda o robô a identificar do que é, e depois, daqui a pouco, vocês podem estar posicionando até na busca por imagens com essa imagem, enfim, levar um tráfego diferente para a LP de vocês. E aí, gente, a questão de mobile é muito importante, é um fator de classificação do Google, então sempre escolher templates que estejam adequados, né, que possam ser exibidos de forma clara nos dispositivos móveis. Acho que isso não é novidade para ninguém, mas é sempre bom a gente reforçar.
E aí, gente, questão de SEO off-page. Ok, depois que vocês fizeram toda a landing page, todo aquele trabalho, né, de otimização, tem algumas outras coisas que vocês podem fazer para que ela seja encontrada com mais facilidade. A questão de links internos, ou seja, ela não pode ser uma LP órfã, sem nenhum link apontando para ela. Então, lá no blog de vocês, ou lá no site de vocês, é sempre bom ter um link apontando para essa landing page. Se é uma landing page sobre como gerar leads, por exemplo, num blog post que fale sobre como gerar leads, na palavra-chave gerar leads, vocês podem incluir um link apontando para essa landing page, porque aí você vai dividir a autoridade e ela vai, né, o robô pode chegar nela com mais facilidade e ela tem mais chances de ficar melhor posicionada. Quanto mais links ela estiver apontando para ela, links de qualidade, melhor. Gente, outra coisa, quando vocês forem utilizar esses textos âncoras para apontar para essa landing page, nunca use as palavras clique aqui, veja mais ou confira, porque isso aí não leva informação nenhuma, nem para o robô, nem para o usuário. Clique aqui, o robô vai entender, tá, ok, é uma página que leva para um clique aqui. Não, coloca a palavra-chave, porque daí ele vai entender, é uma página sobre, né, geração de leads, então eu vou entrar nela, vou encontrar um conteúdo sobre geração de leads. Pode passar. E os links externos? Os links internos, como eu tinha falado anteriormente, é link do teu site, né, do teu domínio para o teu próprio domínio, e os links externos são links de outros sites apontando para o seu site. Eles são mais difíceis de conseguir, mas eles são mais valiosos. Mas, assim, tem que fazer com cuidado, com cautela. A gente tem no nosso portal da Resultados Digitais artigos que falam sobre como fazer link building com cuidado, né, com cautela, da forma certa, como fazer guest posts. Então, depois vocês podem se aprofundar mais lá nesses conteúdos. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque é mais complexo. Eu acredito que para hoje a gente não teria tanto tempo para se aprofundar. Depois, se vocês quiserem, né, outros webinars mais, né, aprofundando mais nessas áreas, daí vocês sinalizem para as meninas. Mas, basicamente, se vocês tiverem parceiros, sites que têm uma relação com o seu e que faça sentido eles incluírem um link para a sua LP, você pode tentar que eles façam isso, porque isso vai ajudar bastante na autoridade e na reputação daquela página. E aí, gente, agora a gente vai falar sobre dados estruturados. Esse é um plus do nosso webinar, porque não é algo nem que tem no nosso blog, é algo que a gente começou a fazer esse ano para as nossas landing pages, e daí eu vou repassar esse conteúdo para vocês. É um conteúdo mais avançado, mas eu acredito que se vocês seguirem esse passo a passo, vocês vão conseguir também implementar nas páginas de vocês. E é bem legal porque essa questão de ter um snippet diferenciado ali na pesquisa, na SERP, acaba gerando mais cliques, porque as pessoas ficam mais instigadas a saber mais sobre aquele conteúdo, e aí elas acabam clicando, e aí você aumenta seu CTR, aumenta suas visitas, e, consequentemente, tem mais chances de aumentar as conversões. Então, basicamente, você colocar hoje, agora, marketing digital no Google, você vai encontrar esse resultado aqui, que é uma página, né, da Resultados Digitais, nosso portal, e aí se você clicar naquela flechinha ali para baixo, ele vai abrir um trecho sobre o que é marketing digital. Depois, ali na de baixo, qual a diferença entre marketing digital e marketing tradicional. Isso vocês podem implementar também nas landing pages de vocês. Pode passar. Aí, aqui é um exemplo de uma landing page nossa que tem essa questão de FAQ snippets implementado. Como é que a gente faz? Você tem que ter esse conteúdo para ele aparecer no Google em forma de pergunta e resposta dentro da LP. Então, aqui está bem certinho a estruturação, como eu faço ele. Eu coloco um bloco à parte lá no final da LP, pode ser no fim, não tem problema nenhum. E aí eu coloco, né, em H2, subtítulo, perguntas frequentes. E aí, as perguntas eu coloco em H3. Por exemplo, ali, ó, o que são leads, por que é importante gerar leads, como definir o que é um lead qualificado. Então, essas perguntas todas eu coloco em H3, e o conteúdo das perguntas eu coloco em formato de parágrafo. Então, fica bem certinho, até uma coisa boa, porque vai aumentar a quantidade de conteúdo de vocês na landing page, e isso é bom para a gente, né, ter mais conteúdo e ser mais valorizado pelo Google.
E aí, depois que vocês tiverem todo esse conteúdo feito já lá na landing page, o que vocês têm que fazer? Pode passar o próximo. Eu coloquei aqui, gente, o link para essa ferramenta, porque a gente tem que ter um código HTML para aquelas perguntas e respostas funcionarem. Só que, né, para não ser trabalhoso, enfim, ter que copiar e tudo, essa ferramenta, ela funciona, já é pronto. Você vai clicar na ferramenta e aí tem as questions e as answers, e aí daí você vai lá e vai colocar na parte de pergunta, copiar e colar, né? Ctrl+C, Ctrl+V, da pergunta e da resposta. E assim você vai fazer para todas. Depois disso, você vai copiar esse código. Pode passar o próximo. E aí, lá no RD Station, você vai em edição avançada e você vai inserir o código no JavaScript Embody. No final do código, já vai ter vários códigos lá. Você vai até o fim daquele código e Ctrl+V. E pronto, gente. Depois de uns 2, 3 dias que vocês fizerem isso, o robô vai navegar, enfim, pela LP de vocês. E aí, no máximo assim, ó, gente, no máximo do máximo uma semana, vocês já vão ter esse resultado exibido de forma diferenciada, com essas perguntas e respostas abaixo. E é isso. Maravilha, Rafa. Muitas dicas super valiosas pelo pessoal colocar em prática. E agora, gente, otimizei minha landing page, coloquei todas as dicas da Rafa em prática, mas fazer isso não quer dizer que vocês não precisam divulgar a landing page. Vocês precisam sim, tá? Isso vai, inclusive, ajudar. A Rafa vai comentar depois. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente consegue divulgar essa landing page. Aqui na RD, a gente gosta muito de trabalhar com essa sigla, o SERAL. Ela é um resumo dos principais canais de divulgação que vocês podem usar para divulgar a landing page de vocês. Quais são esses canais? Site, e-mail, redes sociais, os anúncios e o WhatsApp. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um, já trazendo mais algumas dicas. Então, primeiro, gente, o site de vocês. Poxa, eu fui lá, fiz a minha landing page otimizada, bonitona. Não esqueçam de divulgar a landing page de vocês no próprio site, tá? Como que vocês podem fazer isso? De várias formas. A forma mais fácil é uma ferramenta que já está disponível para vocês ali no próprio RD, que é um pop-up de rolagem. Vocês conseguem criar ali de forma muito simples e rápida um pop-up de rolagem e direcionar para a landing page através de um link. Mas, poxa, Liz, é a única forma para divulgar no site? Não, tem várias formas. Vocês podem criar um banner falando sobre essa landing page e colocar no site. Vocês podem criar um menu de materiais gratuitos, por exemplo. Vocês trabalhando com RD com um tempo, vocês vão ter vários materiais, várias landing pages. Não é legal ter um menu, materiais gratuitos, materiais educativos? Pode fazer bastante sentido para o negócio. Fica todos ali naquele menu. E claro, uma coisa que a Rafa mesmo já foi falando, colocar o link nos textos do blog de vocês, notícias, no próprio site, se vocês têm espaço, vocês podem ir fazendo esses links, né? Tô falando de um conteúdo ali de marketing digital, geração de leads, já faço o link para aquele outro material. Também vai ajudar na divulgação da landing page de vocês. De site, gente, é isso. Agora vamos para e-mail, tá? Vocês devem estar se perguntando, né? Se a gente está fazendo a landing page para captar leads, por que eu estou divulgando por e-mail? Gente, 2 pontos, tá? Isso vai ajudar vocês, primeiro, a qualificar os leads. Então, toda vez que a pessoa vai lá e cadastra em uma nova landing page, é um novo dado que eu estou coletando. Vocês que já trabalham do RD sabem que isso é super importante para depois vocês segmentarem esses leads, se comunicarem com eles de forma mais assertiva, mas também para construir mais autoridade para essa página, né? Para a marca de vocês. As pessoas ali no e-mail vão clicar, vão acessar a landing page, estão levando tráfego, acessos, isso é ótimo. Então, por mais que a gente já tenha o e-mail, a gente vai sim divulgar novas landing pages para o pessoal ali por e-mail também. Tanto que vocês mesmos são clientes da RD e com certeza vocês continuam recebendo conteúdos nossos aqui, né? Vocês devem ter vários e-mails do André Siqueira ainda. Por quê? Mesmo assim, a gente quer que vocês leiam nossos materiais. Então, pode seguir essa dica, que é certa. Tá? Anúncios, gente. Aqui a gente vai entrar muito específico também, porque tem muita coisa de anúncios que pode falar. Mas depois as meninas vão disponibilizar para vocês ali um link que até ensina, por um outro especialista nosso aqui da RD, como fazer anúncios otimizados. O que são dúvidas comuns aqui? Poxa, tem um tipo específico de anúncio que eu preciso fazer, o que funciona melhor? Liz, existe essa fórmula mágica? Não existe.
tá, gente? Aqui é a realidade do marketing digital, é muito teste. Claro, poxa, eu entendo que meu público está mais no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, quero começar por ali, sem problema. Mas separem uma verba para investir em diferentes canais e entender realmente o que funciona mais para vocês. Os anúncios vão ajudar muito a vocês conseguirem expandir esse público chegando na landing page de vocês. Aí, para finalizar o nosso cereal, nós temos as redes sociais, tá, gente? Mesma coisa aqui que nos anúncios. Existe a rede perfeita, o melhor lugar? Não. Até pelo contrário, tá? Aqui, enquanto mais lugares vocês divulgarem nas redes sociais, melhor. Então, vocês vão colocar no feed, destaques, stories. Super importante realmente colocar essa landing page em vários locais. Ah, Lísia, mas eu posto uma vez ali, não vi resultado na rede social. Gente, a gente sabe que rede social tem alcance orgânico, né? Então, se vocês forem lá e postarem uma única vez na rede social de vocês, dificilmente vocês vão ter os acessos que vocês estão esperando, né? Às vezes o alcance ali é 2%, 3%. Então, como é que vocês podem fazer para driblar isso? Postem várias vezes. Pensem assim, o fim é sempre levar para a landing page, mas eu posso fazer de várias postagens falando sobre aquilo. Se eu faço um e-book de marketing digital, eu posso fazer um post falando de redes sociais, um post falando de e-mail marketing, um post fazendo de landing page, e os 3 posts levarem para a mesma landing page. Tá? Então, assim, vocês conseguem aproveitar bastante esse público que vocês já têm ali nas redes sociais. E uma dica importante, o Facebook vem investindo bastante nos grupos, nas divulgações, né? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer também. Poxa, quais grupos que tem fit ali pelo Facebook com o meu negócio? Quais grupos que tem fit com os conteúdos que eu estou produzindo? Vocês podem ir e publicarem lá nesses grupos também, para aumentar essa divulgação. E, por fim, o WhatsApp ou o próprio Telegram, né? Aqui o que vocês usarem mais, tá, gente? Aqui ela vai ser uma divulgação um pouco mais manual mesmo, tá? Aqui vocês vão precisar contar com o engajamento do time de vendedores, do time de atendimento de vocês, para que eles ajudem vocês nessa divulgação. Como é que vocês vão fazer? Uma mensagenzinha. Olá, lançamos um conteúdo sobre tal assunto. Ficou curioso para saber mais? Manda o link. É uma ótima ferramenta, tá, gente? Eu tenho vários clientes que usam e tem resultado super legal com isso. Ah, Liz, eu não gosto, acho invasivo? Tudo bem, não é obrigatório, mas é claro, a gente não vai comprar uma lista e sair mandando. Não, a ideia é a gente se relacionar com aquelas pessoas que a gente tem. E outro ponto legal, tá, gente? Oportunidades para grupos aqui no WhatsApp também. Eu até gosto de citar o caso de um cliente meu que era contador. E ele tinha grupos de empresários na cidade. Gente, era sucesso quando ele postava os materiais dele nessa página. Então, os grupos que vocês participam também podem ser estratégicos para ajudar nessa divulgação. Divulgando o Serol, gente, vocês já vão estar assim, ó, com uma divulgação super completa. Mas isso não são os únicos canais, porque a landing page pronta, ela é um link. Então, vocês podem divulgar em qualquer lugar, basicamente. Eu trouxe aqui algumas ideias diferentes para vocês terem ideia. Uma coisa que a gente costuma fazer muito aqui na RD é a questão do grito de escritório. O que é isso? Por exemplo, vamos lançar o Summit. A gente faz uma baita campanha interna para que todo mundo ali no mesmo horário, no mesmo dia, poste. Aquilo vai causar um baita buzz nas redes sociais, por exemplo. Então, é uma coisa que vocês não estão pagando nada, é só realmente engajar os funcionários, por exemplo. Divulgação na loja física. Nossa, eu tenho uma loja. Gente, faz um QR Code falando sobre aquela landing page. Às vezes a landing page é um sorteio, algum conteúdo que faz sentido. Coloca esse QR Code na loja. A pessoa pode escanear, vai chegar na sua landing page. Eventos. Agora a gente está sem tantos eventos físicos, né? Mas nos próprios eventos online. Eu tenho um stand virtual, eu tenho alguma lista que eu possa divulgar. Usem os eventos. Co-marketing, né? Então, vou fazer uma parceria com outra empresa que tem fit comigo, né? Eu divulgo no meu blog, ela divulga nos e-mails dela. Vocês podem fazer essa parceria para aumentar o alcance também. E, por fim, a última ideia é os influenciadores, né, gente? Que estão em alta aí faz alguns anos. Vocês podem fazer uma parceria com o influenciador, produzir um conteúdo para vocês, e ele divulga também. Tudo isso são formas diferentes de divulgar a landing page de vocês. Fechado? Vamos para a prática agora, então. Tá pronta, Rafa? Prontíssima. Maravilha. Então, agora, gente, eu já preparei o meu RD aqui, que a gente vai entrar juntos. Vocês estão vendo a minha conta? Beleza. Então, a gente vai entrar, gente, nós vamos fazer uma landing page juntos, tá? Então, a gente vai entrar aqui, converter landing page,
Eu já fiz um teste com a Rafa, mas a gente vai pegar do início uma para vocês, tá? Vou selecionar uma landing page. Aqui temos alguns modelos. Para SEO, como a Rafa falou, a gente precisa ter mais caracteres. Então, eu vou escolher com vocês uma landing page que é um pouco mais extensa, né? Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Eita, esperar carregar. Minha internet está meio falhando. Senão eu pego um dos meus testes. É ao vivo mesmo, gente. Vocês estão vendo, né? Vamos tentar pegar um dos testes? Eu acho que é melhor. Vamos ver. Se não, qualquer coisa, a gente tem uns slides preparados para vocês. Fiquem tranquilos que vocês não vão ficar sem ver a landing page, não. Ó, foi. Agora foi. Só para ter uma emoção no webinar, né, gente? Tá tudo certo. Gente, acho que é melhor... Ah, só para eu falar. Foi. Beleza. Demorou, mas carregou, tá? Gente, primeiro ponto, tá? Vocês lembram daqueles HX que a Rafa falou? HX, né, Rafa, que fala? Isso. Lembrem que ela falou de muito importante? O que tem que ter apenas um, Rafa? Um title, um H1. Então, como é que vocês fazem, gente? Vocês viram que eu selecionei texto, cliquei em editar? Tá aqui, ó, o H1. H1, H2, parágrafo. Então, vocês só precisam vir aqui e trocar, ó. Agora ele já tá com o H1. Isso, e aí sempre é importante colocar a palavra-chave foco, né, no início desse H1 e ter somente um por página. Perfeito. Já H2 eu posso ter mais, né, Rafa? Então, aqui, por exemplo, poderia ser um, certo? Poderia ser um H2, isso. E aí, como é que vocês fazem, gente? Só vir aqui, mudar para H2. Tranquilo, né? É só um detalhezinho que fica ali na RD que às vezes a gente acaba passando despercebido, mas como a Rafa falou, é super importante para otimização de SEO. Coloquei meus H2. Vamos falar de imagem, Rafa? Vamos. Eu separei uma imagem bem legal para vocês. Não sei se eu vou conseguir subir ela aqui, ó. Quer ver? Uma imagem muito especial. Uma bergamota. Para quem é de Rio Grande do Sul vai saber o que é a bergamota. Quem não é, eu não sei se vai saber, não. Coloquei uma bergamota na minha landing page. Tá. O que eu não posso esquecer depois que eu coloco a imagem, Rafa? É aqui, né? O atributo. Isso, a gente tem que colocar um atributo alt, indicado é até 6 palavras, descrevendo o que é aquela imagem. E, se puder, com a palavra-chave foco da landing page. Uma bergamota. Madura. Bergamota madura. Talvez uma descrição melhor que essa, né, gente? Mas essa é a ideia. Então, é só selecionar a imagem e aqui vai estar a descrição do atributo. Tranquilo? De cuidados na landing page é isso, tá, gente? O resto que vocês têm que ter cuidado é aqui nas configurações. Aqui, ó. Primeira coisa, o link que a Rafa falou. Quer comentar pra gente, Rafa? Aí vocês vão construir a URL de vocês. Então, digamos que aquela landing page fosse sobre bergamota, a palavra principal dela deveria ser bergamota madura no Rio Grande do Sul. Digamos que, né, para deixar completa. Mas não precisa ser muito maior que isso, sempre separada por hífen e sem caracteres especiais. E a gente tem o título aqui também, né, Rafa? Que é super importante de colocar, né? Não dá pra passar reto ele por ele, não. Sim, além do título da página H1, que é o que a gente falou para vocês antes, esse título e essa descrição aqui da parte de configurações é os snippets, é o que aparece quando a pessoa pesquisa por bergamota madura lá no Google. Então, a gente tem que ter um título com a palavra-chave otimizado
respeitando a quantidade, né, de caracteres, que a minha dica é sempre que vocês trabalhem ali na margem de 55 para título e 155 para descrição. Perfeito. E aqui o próprio RD já ajuda, né, gente? Ele tem a contagem de caracteres ali. Então, quando vocês podem colocar a descrição, vocês conseguem ter esse cuidado também. Aí, a última dica que a gente também sugere que vocês configurem, gente, é aqui em configurações avançadas, ó. Para vocês já conseguirem deixar a imagem certinha e o título que vai aparecer nas redes sociais quando vocês forem compartilhar também. Alguma dica específica aqui, Rafa? Não, eu acho que não, acho que o pessoal, né, espero que tenham entendido bem como é que funciona. Gente, basicamente é fazer, né, o beabá, né, fazer o que o Google, as recomendações do Google e trabalhar o conteúdo da landing page. Porque uma landing page com pouco conteúdo, dificilmente ela vai ficar bem posicionada. Perfeito. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Aqui, gente, a gente disponibilizou para vocês os prints também. Então, depois vocês vão receber essa apresentação. Aqui tem bem em destaque onde vocês têm que colocar, onde vocês mexem. Vocês vão conseguir ver com calma essa parte também. Perfeito? Então, mãos à obra, gente. O que vocês precisam fazer aqui? Otimizar as landing pages de vocês com a dica da Rafa, né? Então, as novas landing pages já comecem a pensar com essas dicas, façam esse estudo de palavras-chave. E as que vocês já têm, vocês também podem otimizar, né, Rafa? Não precisa colocar a landing page fora, não. Claro, vamos lá, ajustem direitinho e comece a divulgar ela. Maravilha. Então, bom, pessoal, então, desculpa, Lísia. vai lá. E Pegando as isso, dicas gente. que as meninas falaram, a ideia do nosso mundo na massa é que vocês peguem todas essas dicas aí para criar a landing page de vocês, né? E divulgar. E retomando aqui os objetivos de aprendizado, então, do nosso webinar de hoje, era realmente aprender SEO para landing page. Então, tem muita dica legal. Depois a gente vai disponibilizar a apresentação com todas essas dicas que a Rafa trouxe. E, além disso, né, otimizar essas landing pages aí com foco no SEO usando o RD, tá? Bom, lembrando também, pode passar, Lísia, que a gente tem a central de ajuda, então qualquer dúvida mais operacional, mais técnica, lembrem sempre de contar ali tanto com o autoatendimento, tem todos os tutoriais, suporte por chat, por e-mail também e também no nosso fórum, tá? Antes da gente entrar no Q&A, eu vou colocar aqui para vocês, vai aparecer na tela de vocês agora, então, a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam, tá, pessoal? Para a gente poder entender como a gente pode trazer cada vez mais conteúdos legais aí para vocês. Lembrando que o 1 é muito insatisfeito e 5 é muito satisfeito. Então, voltem aí para contar o que vocês acharam. E aí, assim, a gente vai trazendo mais conteúdos, melhorando nossos conteúdos aí para vocês, tá? Bom, acho que já deu para bastante gente responder. E aí, para a gente poder finalizar, então, eu vou abrir aqui para o Q&A. Então, eu vi que teve um pessoal que mandou dúvidas ali no chat, então, por favor, coloquem no Q&A aqui embaixo, tem um balãozinho, é só vocês clicarem ali e colocarem as suas dúvidas, porque daí a gente vai poder responder aqui por ordem, tá bom? A gente tem uns minutinhos finais que a gente separou só para fazer isso, então a gente vai aproveitar bastante a Rafaela e a Lísia para poder aí tirar nossas dúvidas, tá? Bom, eu vou começar puxando aqui, aí, Rafa, se você puder também ir ajudando aqui, tem bastante coisa bem técnica, então vamos contar com o apoio aqui da Rafaela, que é a nossa especialista em SEO, para poder responder essas dúvidas, tá? Tranquilo. A primeira dúvida que é do Bruno, perguntou, a pessoa clicando na flechinha dos fax snippets conta como uma visita ao site? Se não, será que isso pode ser caracterizado como um tiro no pé, já que a pessoa leu o que queria sem precisar entrar na sua página? Então, vou puxar. Gente, não conta como uma visita. E por que para nós, aqui da RD Station, a gente não considera um tiro no pé? Porque foi um teste que a gente fez com as nossas landing pages próprias e com os nossos blog posts. Porque, assim, a gente não vai colocar o conteúdo inteiro ali, a gente vai dar só um gostinho, né? Só uma amostra grátis do que é o conteúdo que ela vai encontrar naquela página. Então, todos os nossos fact snippets sempre 2 frases no máximo, a gente não prolonga muito, não coloca parágrafos, coisas muito grandes, porque se ele quiser um aprofundamento, ele tem que entrar na página para ter esse aprofundamento. E por que que deu certo para a gente? Porque nosso snippet ele fica em destaque na SERP, ou seja, ele chama mais atenção, tendo aquelas perguntas ali. As pessoas, elas têm uma amostra grátis do conteúdo, então elas ficam mais instigadas a clicar e entrar. Fora que, se a gente estiver ali em primeiro lugar, então, vocês imaginem ali a página de busca do Google. Quando você aparece em primeiro lugar, quanto mais destaque tu tem, quanto mais conteúdo tem ali, mais para baixo fica o teu concorrente.
Então, meio que uma malandragem também, para a gente ter, né, conseguir cada vez mais cliques. Então, por isso que para a gente não considera um tiro no pé. Acho que respondeu bem, né? Deu para entender bastante. A Vivi, ela perguntou se este bloco roxo não prejudica o mapeamento do robô. Agora eu até fiquei na dúvida, Vivi, se você estava querendo falar da landing page ali que a gente mostrou de exemplo. Depois, se você conseguir detalhar um pouquinho mais, manda aqui para a gente que a gente pega a sua dúvida para responder, tá? Vou passar de novo aqui para a outra dúvida do Bruno, tá? A questão dos OHX, dos heads, né? Também se aplica em e-mails ou apenas nas landing pages? Olha, para a questão de busca orgânica, se aplica em todas as páginas de um site, de um blog, de uma landing page. E e-mail eu não tenho expertise para falar, mas eu acredito que você se estruturando bem o conteúdo, para qualquer canal que for, você tem um título direitinho, tem um parágrafo, tem um subtítulo, ele fica mais fácil e mais fluida a leitura. Então, eu acredito que para e-mail também deve funcionar. Vale a dica até para facilitar a leitura ali, né, da pessoa, né? Então, legal. Bom, a Cá Machado perguntou se faz sentido colocar na imagem outra coisa, como a palavra-chave do título. Como assim? Colocar na imagem outra coisa? Eu Pode acho falar, que ela quis dizer da palavra-chave do alt da imagem mesmo. Então, se é uma imagem abstrata, tá? Digamos que fosse um monte de risco. Às vezes a gente tem várias imagens abstratas que a gente sobe na nossa landing page. Não tem muito como descrever uma imagem abstrata. Aí a gente usa a palavra-chave foco. Se é uma imagem de uma pessoa que é relacionada ao conteúdo, uma pessoa, digamos que fosse uma foto minha lá naquela landing page. Aí você seria Rafaela Tedesco, mulher branca, que fala sobre SEO. Então, tá linkando, entendeu? Sobre a questão da palavra-chave, que seria SEO, digamos, né? E me autodescrevendo ali naquele alt daquela imagem. Boa, Rafa. Bom, tem uma xará sua que perguntou se precisa fazer snippet mesmo numa thank you page. Não precisa, porque as thank you pages, elas não devem ser indexadas pelo Google. Então, é sempre bom que vocês, inclusive, coloquem as tags de nofollow e noindex, porque a thank you page a gente já está entregando ali o ouro para a pessoa, ela não pode receber aquilo ali de graça, entendeu? Ela tem que deixar o cadastro dela lá na landing page anteriormente. Então, não precisa configurar nada de SEO para thank you page, elas, inclusive, não devem aparecer na busca. Boa. E aí, a Cá Machado perguntou o nome do programa para compactar a imagem que você falou. A gente pode até pegar o link. Você consegue mandar a Rafa no link aqui do chat para o pessoal, para todo mundo ter acesso? Mandando agora. Aqui, ó. Boa, pessoal. Pronto, gente. A Rafa já colocou ali no chat, tá? A Idília perguntou se o webinar ele vai ficar gravado. Ele vai, todo mundo vai receber em seguida tanto a gravação como a apresentação. Fiquem super tranquilos. A gente sabe que o material tá bem robusto, então todo mundo tá querendo, tá? Então, fiquem super tranquilos. A Marina perguntou se alterar o URL de uma landing page depois de publicada tem algum efeito nos leads que já converteram. Isso, na verdade, não tem, tá, Marina? Não tem impacto. Agora, em termos de SEO, Rafaela, como que funciona quando a pessoa faz esse tipo de alteração? Então, sempre que tu alterar uma URL, tu tem que fazer um redirecionamento 301 da URL anterior para a URL atual. Porque o que acontece? Aquela URL que você já fez, já tem aquela página no ar, enfim, ela provavelmente já está recebendo visitas, ela já está indexada. Ou a pessoa já tem salva. E aí, quando a pessoa for digitar ela, ou para entrar direto, ou na busca, vai aparecer como uma página de erro. E isso é tão ruim para a experiência do usuário. Então, se você vai alterar o URL, sempre faz um redirect 301. Porque daí a pessoa vai ser redirecionada para a URL nova, a página nova. Bom, gente, então para facilitar o processo, já criem a landing page bem certinho, façam todo esse estudo que a Rafa passou, todo esse passo a passo para a gente evitar ter esse tipo aí de redirecionamento depois, aí a gente não tem nenhum problema ali de impacto na indexação. Bom, o Maicon perguntou sobre links externos e internos. Vale a pena investir em linkagem paga e que cuidados tomar para não tomar um black hat? Não pode investir em linkagem paga, gente. Linkagem paga é black hat. Eu nunca tomei penalização por causa de links, porque eu nunca fiz, né, essa questão de compras. Antigamente isso era muito feito lá, meados de 2008 até 2010, 2011, só que hoje isso é bem recriminado, assim. A gente tem um post no nosso blog que fui eu que escrevi,
que fala sobre link building. Eu vou mandar daqui a pouco ali no chat para vocês o código. E aí, gente, ali eu esmiuço tudo. É tipo assim, um post que é quase um e-book, é 35 minutos de leitura, mas tem toda a estratégia que a gente faz aqui na RD de link building, tanto para menções de marca, para ganhar links de qualidade. Então, vocês podem se guiar muito por ali. É um assunto que ainda é muito místico, assim, né? Que a gente não sabe, faz link building, não faz. Ainda é válido fazer, tá, gente? Mas tem que fazer com inteligência e tomando cuidado mesmo, para não receber um monte de link com qualidade baixa e links tóxicos, e aí teu site não vai adiantar de nada, entendeu? Capaz até de ser penalizado ao invés de ganhar autoridade. Legal, Rafa, depois passa também o link aqui no chat para o pessoal, super rico esse material da Rafaela, gente, aproveitem. E a Vivi perguntou aqui se tudo que está sendo apresentado no SEO que você comentou para a landing page, se também serve para os artigos em blog. Super, super serve, pode aplicar que a lógica é a mesma. Beleza, pessoal, tá vendo? Muito ouro nessa apresentação, hein? Sigam essas dicas, tá? Bom, o pessoal perguntando no material também, e a Dília no final perguntou, como é feito esse redirecionamento? Eu acho que ela estava querendo perguntar do redirecionamento que você falou da mudança de URL, né? Isso, acho que tem como fazer dentro do próprio RD Station, né, meninas? Como que chama o nome do redirecionamento? Redirecionamento 301. Legal. Gente, sobre redirecionamento, a gente vai procurar se tem algum material direto ali da central de ajuda para ficar mais fácil, mais detalhado para vocês como fazer, tá? Então, daí a gente coloca direto ali na apresentação também. No último slide, Lisa, só passa ali para o pessoal ver que também tem um slide ali que a gente colocou alguns materiais de apoio. A gente adiciona ali para vocês esse material de apoio falando do redirecionamento, tá? Para todo mundo ter acesso. Se não me engano, é na parte de configurações avançadas, tá, gente? Faz bastante tempo que eu não tenho que fazer isso dentro da RD Station, mas, se não me engano, lá em configurações avançadas tem essa parte de fazer redirecionamento. Legal. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem mais alguns minutinhos. Alguém quer mais aproveitar aqui a presença da Rafa, nossa especialista aqui, para poder tirar a dúvida? Aproveitem aqui, gente, oportunidade super única. Vocês viram que ela é expert, trazendo bastante exemplo de como a RD faz. Porque se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, aí a gente vai encerrar e fiquem super tranquilos que, como eu falei, em seguida a gente manda a apresentação e manda também a gravação aqui para quem não pôde acompanhar desde o comecinho. Vou esperar mais uns minutinhos, ver se alguém quer aproveitar. Vou aproveitar e colocar aqui no nosso chat o link do gerador do código do FAQ, que eu vi que o pessoal estava pedindo antes. Vou colocar aqui agora, tá, gente? Ah, legal. Pessoal, aproveitem que então a Rafa mandou 3 links para vocês no chat, então já copiem esses links, já guardem também. Rafa, também a gente pode adicionar no final da apresentação ali nos materiais de apoio esses links, então a gente também vai adicionar ali antes de mandar a apresentação para vocês, e aí vocês têm acesso a esses materiais, tá bom? O Felipe perguntou um último ponto aqui, usar imagens como títulos, textos, é uma prática ruim? Eu acredito que ele está perguntando de, talvez quando a imagem, como coloca um bannerzinho, seria isso, Felipe? Alguma coisa nesse sentido? Ele não colocou. Eu acho que talvez ele está querendo dizer, em vez de você escrever o texto no e-mail, você usar uma imagem. Eu acredito que para a questão de e-mail é melhor tu escrever, né? Porque a imagem ela pode quebrar quando recebe, depende da caixa de entrada da pessoa, do provedor, enfim. Então é sempre bom fazer e-mail no HTML mesmo, escrito, né? Em vez de usar a imagem. E nas landing pages, como que funcionaria isso? Landing pages escrito, gente, sempre. Imagem você usa para ilustrar, entendeu? Para a parte de conteúdo, usem os campos que a gente tem ali dentro da RD Station. A gente tem campo de título, de subtítulo, porque o robô ele tem dificuldade de ler as imagens. Ele não vai saber o que está escrito ali. Então, para a questão de busca orgânica, ele não vai conseguir posicionar vocês pelo que está escrito na imagem, só pelo que está escrito no conteúdo da landing page. Legal, boa. Então, acho que ficou mais claro agora. Então, Felipe, é realmente trabalhar o texto ali, usar a quantidade de palavras que a Rafa comentou, usar as dicas que ela falou dos headings ali para você poder direcionar, e aí vai ser sucesso, tá, pessoal? Bom, meninas, não apareceu mais nenhuma dúvida aqui. A última dúvida foi do Felipe mesmo. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui. Mais variedades fonte. Bom, pessoal, a gente vai encerrar, então. Lembrando que qualquer dúvida também, central de ajuda ali no autoatendimento, no suporte. Como eu disse, né, repito mais uma vez, a gente vai mandar a apresentação, vai mandar a gravação, então fiquem tranquilos, vocês vão ter acesso por todos esses materiais.
Agradeço muito aí a presença de todos. Obrigada a Rafa, a Liz aí por estar compartilhando esse super conteúdo com a gente. Obrigada, pessoal, também que disponibilizou esse tempinho para estar aqui com a gente também, aprendendo e evoluindo aí as estratégias com a RD, tá? Obrigada, pessoal. Um bom restinho de semana aí para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada.